Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, programa da Ordem Rosa Cruz, a Morte. Hoje estamos gravando novamente no Museu Egípcio em Rosa Cruz, aqui da Grande Loja de Língua Portuguesa, em Curitiba. Porque, como vocês sabem, queridos telespectadores, nós estamos abordando já há alguns programas o tema Egito. Estamos conhecendo um pouco como é que foi a viagem místico-iniciática dos Rosa Cruzes, né? Aqui do Brasil ao Egito. Viagem esta liderada pelo nosso Frater Elias Nemir, que é gerente Rosa Cruz aqui da Grande Loja de Língua Portuguesa. Frater Elias, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho mais do Egito, falar um pouquinho mais das experiências que vocês tiveram lá, porque é um assunto que está interessando bastante. O que o senhor pode nos contar mais das vivências que vocês tiveram, do que vocês visitaram lá na terra dos faraós? Uma coisa muito interessante, que até nós ouvimos após a veiculação daquele programa em que em alguns momentos falamos sobre alguns pontos, principalmente sobre os coptas. Muito interessante como isso até hoje ainda chama a atenção de algumas pessoas, né? Então, nós tivemos momentos muito lindos, diríamos até assim preciosos. Nós visitamos, por exemplo, Luxor, visitamos o Vale dos Reis, tivemos a oportunidade de termos um momento, vamos dizer assim, muito especial, diríamos assim, até reservado na tumba do Tutmés III, que é uma das mais bem conservadas, né? Inclusive, é interessante explicar um pouquinho a importância desse faraó, até para a tradição Rosa Cruz, né? Parece que com ele começou a aglutinação de algumas escolas iniciáticas. Ele tem um papel importante, né? Sim, o Tutmés III, vamos dizer assim, foi um elemento, vamos dizer assim, catalisador, né? Com relação aos ensinamentos, às escolas de mistérios egípcias. E ele, vamos dizer assim, para nós, Rosa Cruzes, tem um significado muito especial, porque como ele é esse elemento, vamos dizer assim, catalisador, ele, em um momento, vamos chamar assim, de grande inspiração, estruturou essa escola do mistério para que ela pudesse ser, vamos dizer, levada, né, a dias futuros, a tempos novos, vamos assim dizer, e ele quem repassou toda essa estrutura para o Akhenaton. Que acabou fazendo aquela grande revolução. Isso, que acabou fazendo aquela grande transformação, aquela grande reforma no Egito. Mas o grande mérito disto, realmente, nós depositamos a Tutmés III. E a coisa muito interessante também, que nessa viagem, nós tivemos a oportunidade, já pela segunda vez, de estarmos no Museu de Luxor. Onde estão hoje tem uma ala nova no Museu de Luxor, e estão sendo apresentadas algumas peças que foram encontradas há uns 9 anos ou 10 anos atrás, mais ou menos. E essas peças têm uma história muito interessante, essas estátuas, vamos assim dizer, que elas foram encontradas enterradas, fora de seus lugares, e estão em perfeito estado, estão intactas. Olha só. Tem uma estátua, então, do Tutmés, em tamanho, vamos dizer assim, até um pouquinho acima do normal, do natural, vamos dizer, que está intacta, perfeita, em granito negro, mas lindíssima, uma estátua fantástica, linda, né? Então eles contam uma história de que os sacerdotes tiveram um comunicado de que sofreriam um atentado, vamos dizer assim, uma invasão em determinado momento. Então eles recolheram todo esse material e enterraram em determinado ponto. Agora e há pouco tempo, coisa de 9 ou 10 anos atrás, foram encontrados. Tanto é que eles estão num processo de escavação em todo o templo de Luxor, de Karnak e tudo mais. Então, vamos dizer assim, hoje toda a cidade de Luxor está sendo, vamos dizer, escavada. Então, muita coisa linda está se descobrindo.
Inclusive, eram relatos históricos a respeito daquela avenida de Esfinges, que ligava o templo de Karnak a Luxor. E hoje isso tudo está sendo descoberto. Quase por escavação confirmada. Existem alguns, nós tivemos a felicidade de visitarmos alguns trechos que já estão escavados. Algumas esfinges estão muito depredadas, estragadas, mutiladas e tal, mas algumas ainda em muito bom estado. Mas o mais importante é você ver, você presenciar que realmente ele estava ali. Quer dizer, não são apenas relatos deste ou daquele historiador. Realmente essa avenida de Esfinges que ligava Luxor, o templo de Luxor ao templo de Karnak, existiu. E eles estão fazendo todo um trabalho de restauração para ver se realmente conseguem reconstituir uma boa parte dessa avenida. Né? Quantos tesouros não virão mais à luz, né, Frater? Eles não estão dormindo na areia e que provavelmente virão aí à tona surpreendendo, né? Alguns confirmando o que outros já sabem. Quanta coisa linda não deve estar. Sim, o mais lindo, Frater Jamil, de tudo isto são a confirmação de alguns relatos, muitos deles até muito sucintos, vamos dizer assim, muito pequenininhos, muito singelos, né, diante da grandiosidade de todo esse material. Então, hoje, felizmente, isso está sendo, vamos dizer assim, vamos chamar assim de revitalizado, vamos dizer assim, reconstruído. Então, possivelmente, nós venhamos a ter muitas informações importantes para que nós possamos até avaliar o fato pelo qual, por exemplo, nós dedicamos uma atenção especial a um Tutmés III. Não dizemos só Tutmés III, nós tivemos outros, vamos chamar assim, gigantes, né? Que tanto trabalharam pela humanidade. Tivemos, não tem a menor. Essa dinastia que pertenceu ao Tutmés III, inclusive o próprio Akhenaton, a 18ª, né? Me parece uma dinastia predestinada, né? Porque ela meio que catalisou. Sim, não tem a menor dúvida. Assim como nós tivemos outros ciclos de ouro, ou outras idades áureas, vamos assim dizer, possivelmente esse tenha sido um ciclo de ouro, né? Uma idade de ouro do Egito, porque foi uma idade, vamos dizer assim, um período pacífico, né? De progresso, de grandes reformas, onde o Akhenaton, inclusive depois que recebeu toda essa riqueza, vamos dizer, teve a oportunidade de fazer essa grande reforma no Egito. Né? O senhor havia comentado no programa passado, não lembro bem se foi no último, nós falamos sobre a Biblioteca de Alexandria, né? Sim. Mas em outro programa o senhor havia falado da reforma artística que Akhenaton capitaneou, né, na sua capital de Akhetaton, e o senhor havia mencionado que vocês tiveram a oportunidade rara de, parece que, entrar no que sobrou dessa cidade. Será que o senhor pode dar mais detalhes? Até no primeiro programa que nós gravamos, né, dessa série da viagem, nós falamos sobre isso. Geralmente nós tivemos um momento que até naquela entrevista, vamos dizer, nós dissemos que foi uma surpresa muito grata, porque o guia que estava nos acompanhando, e vamos dizer assim também os oficiais, vamos dizer assim, do governo egípcio, eles nos presentearam com uma visita no local onde foi construído o templo de Akhetaton. O templo. O templo, que hoje está devidamente levantado, vamos dizer assim, já estão fazendo uma série de estudos. Então, o bonito disso tudo vamos dizer assim, a confirmação, né, daquele momento histórico. Claro. Não é? Daquele momento histórico, porque através disso nós vamos confirmando de que, felizmente, nós não estamos, como é que diria assim, inventando situações, criando situações. Claro. Quer dizer, realmente elas existiram, esses momentos históricos foram fantásticos, e é importante que nós o compreendamos, que justamente isso o que vamos dizer assim, até vamos dizer assim, ratifica as nossas posturas diante de todo do nosso dia a dia. Claro. Até mesmo diríamos com uma visão de futuro, até diríamos. Tanto porque, ainda mais que nós comentamos que a visão de Akhenaton talvez ainda seja uma visão de vanguarda. Não tem a menor dúvida. Ele se antecipou milênios. Não tem a menor dúvida. Talvez ainda hoje, querido telespectador, querido Frater Elias, quem sabe estejamos ainda atrasados em relação ao que Akhenaton talvez tenha projetado. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida.
se nós formos, vamos dizer assim, nos aprofundarmos, vamos dizer assim, em alguns pensamentos, né, de Akhenaton, algumas preces de Akhenaton, a gente vê que realmente foram fora do seu momento histórico. Né? Realmente Akhenaton veio, mas muito antes. Mas isso é assim mesmo, né? Quer dizer, veio para preparar toda uma, vamos dizer assim, para lançar uma pedra fundamental que até hoje nós estamos trabalhando em cima dela, estamos lapidando. Então, realmente a viagem esse momento foi muito rico, porque nós tivemos a oportunidade de estarmos no local, né, que hoje está devidamente demarcado, vamos assim dizer, não é demarcado por nós, mas sim por pesquisadores renomados, sérios, renomados, né? E, Frater Elias, me diga uma coisa, quanto tempo durou a viagem em Tóquio? Quanto tempo vocês ficaram permanecendo no Egito? Permanecendo no Egito 14 dias. Essa viagem místico-iniciática já é, se não me engano, não sei se a 11ª edição. A 11ª edição, né? Então já faz tempo que a Ordem Rosa Cruz vem promovendo essas viagens, até para os seus membros conhecerem de perto suas tradições, né? As tradições que sustentam o rosacrucianismo. E no Egito, Frater Elias, o contato dos Rosacruzes, de vocês com o povo egípcio, ele é tranquilo? Como é que as pessoas recebem os estrangeiros? Como é que há essa interação humana, né, com essa coisa muito interessante? Nós, por exemplo, nós não nos consideramos estrangeiros em terras egípcias. Ah, sim. Não. E essa relação hoje, principalmente com os guias, com as pessoas que já nos conhecem, que nos acompanham, ela é cada vez melhor. Tá? Até nós já nos chamamos de irmãos. Né? É realmente uma relação muito, muito fraterna, porque cada vez mais eles estão sentindo que nós temos um sentimento muito especial pelo Egito. Claro. E isso tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Justamente porque no Egito, ocorreram fatos importantíssimos, não é só para a Ordem Rosa Cruz, não. Para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Realmente é uma coisa fantástica. Nós falamos aqui vamos dizer assim, no Vale dos Reis, né? Falamos um pouquinho de Luxor. E nós tivemos em outros lugares também altamente significativos, em que você vê que toda essa riqueza, sejam ela no campo das artes, seja ela no campo, até diríamos, vamos dizer assim, político, social, não é? Cultural, religioso, foi uma riqueza muito grande. Uma coisa que eu achei fantástica, o senhor comentou no último programa a respeito da reconstrução da Biblioteca de Alexandria, que está sendo possibilitada, patrocinada por políticos, reis, né? Digamos que mandatários que estão dando essa concepção. Pela Unesco, vamos dizer, quer dizer, é o mundo todo participando de uma obra como essa. Então está havendo, digamos que um despertar de uma consciência egípcia no mundo, Frater Elias? Eu diria de uma consciência egípcia, possivelmente de uma consciência universal. De nós entendermos que todos nós temos a mesma fonte, a mesma origem. Claro. Tanto é que na Biblioteca de Alexandria, o que eles usaram? A forma é de um disco solar. O disco solar, até hoje se estuda muito a respeito desse símbolo, vamos dizer, né? De onde vem essa questão do disco solar. Não é? Mas no fundo estamos vendo, é a unidade. Não é? É a unidade. Quer dizer, hoje o homem cada vez mais está entendendo que o mundo, vamos dizer assim, nós precisamos vê-lo dentro de uma visão holística. Claro, sem dúvida. Alguns estão chamando hoje de global, de globalização. Não é? Há uns tempos atrás se chamava de o ser integral. Sem dúvida. Mas, na verdade, cada vez mais nós estamos entendendo isso. E essa mensagem foi lançada no Egito. Isso já existia no Egito. Já existia essa concepção. E essa contribuição foi lançada em alguns momentos. E Akhenaton foi um dos que investiu até a própria vida em tudo isso. Pagou com a vida, né? Pagou com a vida tudo isso. Então isso tem um valor. Não é para o professor Ordem Rosa Cruz, não, isso é para a humanidade, para todos nós
como seres, né? Claro. Para nós entendermos nossas origens, nossos objetivos, a finalidade nossa neste momento, o que estamos fazendo nós aqui, neste momento, neste planeta. Exato. E isto ali, essa mensagem é muito rica. É muito rica. Em vários momentos você se depara com isso. É preciso ouvir o Egito, né? Não, Isso, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. É preciso ouvir o Egito. E é interessante isto, a própria Blavatsky, vamos dizer assim, a própria teosofia, né? Em alguns momentos já se fez esse chamamento. Sem dúvida. Se fez esse chamamento da importância. Então, o que ocorre? Como é que um ensinamento pode permanecer em silêncio? Como? Justamente se ele ficar submerso, coberto de areia, de pedras, etc. e tal. E sem que tenha ninguém para transmiti-lo. Então a importância de todos esses conhecimentos, e da vez passada falamos um pouquinho sobre os cotas, Claro. nós podemos falar de outros. Outro dia assistimos um documentário, por exemplo, sobre os armênios. Que riqueza, que riqueza! E nós conhecemos tão pouco sobre esse povo, sobre os armênios. E o senhor tocou num ponto que me parece fundamental para a Luiz. Isso, inclusive, serve como eu não diria uma advertência, mas uma luzinha para todos nós. Está havendo uma releitura do passado, né? Daquilo que era considerado acabado, pesquisado, parece que está havendo uma releitura, uma reinterpretação do passado, né? Então está se redescobrindo. Sim, e até mesmo diríamos o seguinte, valorizando toda, vamos chamar assim, essa linguagem, esta teologia, tudo isso que de forma até diríamos assim, sintética, estes homens do passado procuraram deixar os registros para nós. É isso que nós temos que entender. Não é como nesse documentário, por exemplo, dos armênios, tinham alguns elementos como uma bola de aço, num guindaste enorme, quebrando todas aquelas lápides, aquelas coisas. Quer dizer, gente, isso é uma demonstração de uma ignorância total, certo? Quer dizer, porque são registros que pertencem a todos nós, não pertencem só àquela cultura, só àquele povo, pertencem a todos nós, são registros da humanidade, são registros do planeta. Patrimônio de todos os homens. Patrimônio de todos os homens. Não é? Então é isso que nós precisamos entender, não é defesa de uma cultura ou de outra, mas a importância do que isso representa para todos nós. Isso está aí cada vez mais, a própria psicologia confirmando a importância disso. Não é? Meio que esses símbolos antigos, né? O Jung falou muito disso, estão presentes até no inconsciente coletivo da humanidade, né? Ele comprovou através dos experimentos. Sim, nós não estamos isolados, não podemos mais pensar desta forma. Não é? E isso os antigos, a sabedoria antiga ou sabedoria divina, o nome aí, cada um de nós podemos escolhê-lo, não é? E a consciência disso. Claro. E uma consciência muito profunda, né? E parece que nós hoje não estamos tendo essa consciência, que nós temos que preparar tudo isso para transmitir. Porque o futuro virá, por mais que a gente vive o aqui e o agora, que a nossa realização toda está no aqui e agora, nós não podemos nos esquecer que o futuro virá. Sem dúvida. Não é? Inevitável. É inevitável. Assim como a morte é inevitável, como a lei da impermanência está aí, mas o futuro virá. Então é uma forma de transmissão. Agora vejam que essas criaturas pensaram nisso. Isso é que é o mais lindo. Pensaram nisso. Não é? Como quando começou a se escrever, a se editar livros, aquelas criaturas estavam pensando nisso, em transmitir aquele conhecimento para os demais. Sem dúvida. Não é? Uma verdadeira doação. E alguns perderam a sua vida por isso. Nesse processo, né? Perderam a sua vida nesses projetos. Mas a intenção o que era? Transmitir essa cultura, levar essa riqueza aos outros. Hoje a própria ciência está comprovando o quê? Que você, para fazer o avanço científico, você volta lá atrás para ver as descobertas que já foram feitas e a partir dela você avança. Sem dúvida. E o homem
está se esquecendo disso para o uso de si mesmo. Está havendo certo? um heroísmo aí, né? Exato. Mundial até. Não é? Porque isso é uma riqueza de todos nós. Sem dúvida. Inclusive, nós temos aqui atrás de nós, baterias, 2 faraós, né? Na verdade, um casal faraônico. E podemos, ao contemplar essa bela reprodução aqui no Museu Egípcio em Rosa Cruz, aqui em Curitiba, você não deixe de visitar. Viu? Quando você vier a Curitiba, você que é de Curitiba, visite esse museu que você fará uma viagem ao passado, né? Ao passado egípcio, muito interessante. O passado ajuda a compreender o presente. Então, Frade Elias, podemos contemplar hoje, à luz dos nossos conhecimentos, um casal como esse, longe de serem primitivos, eram pessoas com uma consciência, né? O Frade usou agora uma palavra, até durante a viagem nós falamos sobre isso. Essa questão do primitivo, nós precisamos ter muito cuidado, não é? Precisamos ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós olhamos uma cultura e essa cultura, vamos dizer, não tem determinadas riquezas. Então, geralmente o que nós colocamos é o primitivismo, é um povo primitivo. Mas precisamos ter muito cuidado, porque se nós nos aproximarmos dessas criaturas, nós vamos ver que é uma riqueza de conhecimento que, olha, possivelmente nós vamos até termos que abaixar a cabeça e dizer, puxa, mas olha, eu preciso sentar aqui com essa criatura para aprender um pouquinho mais, não é? Então, essa questão do primitivo também precisa ter muito cuidado. Felizmente, hoje essa compreensão já é, vamos dizer assim, mais ampla, já se fez muita luz sobre tudo isso. Não é? Mas nós precisamos cada vez mais compreendermos tudo isso, para que a gente possa aproveitar toda essa riqueza, né, que está aí. Que está aí à disposição, né? Cada vez mais. Frade Elias, hoje nós podemos dizer assim, chegamos ao final dessa série sobre o Egito. Provavelmente haverão outras, né? Nós vamos preparar outros programas para vocês, abordando outras culturas também, porque o rosacrucianismo é universal, ele bebe em várias fontes. Sim. Mas tem, sem dúvida nenhuma, uma relação especial com o Egito. Como mensagem final sobre esse passeio que nós demos, né, com o senhor pelo Egito, que mensagem o senhor deixa para eles ali acerca dessa viagem, dessa última viagem que vocês fizeram ao Egito? O que o senhor poderia transmitir a eles? O que o senhor traz lá da terra dos faraós que o senhor poderia passar aí, né, como encerramento dessa nossa série? Nós hoje até já diríamos o seguinte, que não apenas mais, né, é a terra dos faraós, na verdade é a terra de todos nós. Claro. Porque se nós, e cada vez mais, em cada viagem, isso fica mais claro, que esse contato com a cultura egípcia se estende para outras culturas. Por exemplo, nesta viagem, nós tivemos a oportunidade, como já tivemos em outras, mas nesta com mais tempo, não é? Com um contato até, vamos dizer assim, mais próximo, nós visitamos a igreja dos coptas, do Cairo, de São Sérgio, do Cairo, que tem um local lá, que é uma gruta, inclusive, se você não pode entrar até lá dentro, que, segundo relatos históricos e segundo, vamos dizer assim, toda aquela igreja que foi construída em volta disso, abrigou a Sagrada Família. Não é? De uma importância? De uma importância para nós aqui, por exemplo, do Brasil, que somos a maioria católicos, de uma importância fundamental. Isso está no Egito, está lá no Egito, dentro de uma igreja copta, igreja de São Sérgio. Está lá, vivo isso até hoje. É uma coisa, inclusive, até pouco conhecida pelos próprios cristãos. Sim, pouquíssimos, são poucas as pessoas que já tiveram essa, eu digo até bênção, uma verdadeira bênção para quem sabe até diríamos graça de estar naquele local. De alto impacto vibratório. Então, o Egito, já estivemos no Monte Sinai, não é? Ao lado dessa igreja de São Sérgio, tem uma outra, também muito importante, um verdadeiro monumento, podemos dizer assim, que é da cultura judaica. Não é? É o judaísmo, então está um do lado do outro. Mais em frente um pouquinho tem uma mesquita lindíssima, a mesquita mais antiga, está tão próximo. Então vamos dizer assim, é uma verdadeira lição, vamos chamar assim, de fraternidade, de unidade. Então, o Egito tem muito mais do que nós pensamos.
Sem dúvida. Então, hoje o que nós diríamos é o seguinte: não podemos nos esquecer disso. O Egito é a terra de todos nós. Sem dúvida, com essa bela mensagem nós vamos chegando ao final do programa, mas para não perder o costume, eu pedi para a Tererias que lesse mais um trechinho daquele livro, Leis Espirituais, que é um livro que, olha, vocês não têm ideia o que estão pedindo para que nós apresentemos de novo, né? A obra está aí à disposição de vocês podem acessar, adquirir a obra através do nosso site, ou telefonando, ou mandando carta, não importa, né? É uma obra que está disponível aí para todo o Brasil, para todo mundo, e que traz princípios muito importantes, não, para a Tererias? Sim, até mesmo, aí nós compreendemos, no final da viagem, quando entregamos esse livro para o guia, nós entendemos a razão pela qual nós levamos esse livro para ele, não é? Porque ali, à medida que nós viajamos e fomos tendo contato com várias culturas, né? Com vários momentos de várias culturas, a gente fica mais ou menos consciente de que realmente essas leis espirituais, elas estão presentes, independe diria assim, da língua que você utiliza. Não é? Porque quando você fala de espiritualidade, todos os idiomas desaparecem, não é? A nossa compreensão, a nossa consciência, vamos dizer assim, se transporta para uma outra dimensão, para um outro momento, e nós nos entendemos maravilhosamente bem. Não é? E que mensagem o senhor nos trouxe hoje? Sim, o senhor selecionou aí para encerrar o programa? Olha aqui na página 123. A alma é essencialmente um ser de luz e amor. Sua luz constitui o verdadeiro instrumento para a mente universal. A alma é simbolicamente similar ao Sol, uma vez que os raios de ambos, da alma e do Sol, derramam-se sobre a escuridão. Os raios da alma derramam-se sobre a escuridão localizada dentro da consciência mortal da humanidade, iluminando e se irradiando por toda a personalidade humana, de modo que a vida da pessoa começa a expressar verdadeiramente sua imagem espiritual. A solidão é uma condição que educa a nossa consciência para que ela conheça o plano e sirva ao divino arquiteto. Contemple o significado e o propósito da solidão. Ela é um tempo em que Deus fala. Quando em meio a uma experiência perturbadora, afaste sua mente dos pensamentos, emoções e desejos do mundo em que você vive e trabalha. Afaste-se deles, deixe-os ir. Silenciosa e serenamente, centre sua consciência no mundo da alma e se aquiete. Com toda a paciência, abra as janelas da mente e da consciência. Espere na quietude da presença luminosa. Fique em silêncio, sabendo que a luz de Deus e a alma brilham suavemente sobre você, iluminando os cantos escuros de sua mente. Entregue-se. Orientação e instrução são recebidas no silêncio. Até o nosso próximo encontro.